Nós vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Hebreus, onde nós lemos na leitura passada, capítulo 4. Capítulo 4, verso de número 12 e versículo de número 13. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios ou 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando, deixamos um pouquinho o contexto de Estevão. Quero explicar por que nós deixamos um pouquinho o contexto de Estevão. Nós vamos retornar ao livro de Atos, nós vamos retornar à pregação de Estevão, nós vamos retornar à continuidade do crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eu me detive, eu saí um pouquinho, aliás, do contexto diretamente do livro de Estevão, para que nós possamos conhecer um pouquinho a ferramenta que nós usamos ela. Para nós conhecermos aquela que é a nossa ferramenta de pregação, a nossa companheira, aquela que nós temos constantemente conosco. Não conhecer simplesmente a sua doutrina, mas conhecer sua história, sua origem, conhecer tudo que envolve a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como eu disse na quarta-feira passada, não é um livro comum, irmãos. Este não é um livro comum, irmãos. Este não é um livro comum, este é o livro mais perseguido do mundo. E não é à toa que ele é o livro mais perseguido do mundo. É o único livro que, quando você vai ler, o autor está presente com você. É o único livro que tem poder de transformar o homem. É o único livro que não envelhece o seu conteúdo. É o único livro que toda manhã sempre fala com você. E cada dia parece que, quando você lê, parece que você nunca leu. Aquilo enche o seu coração, porque as escrituras são vivas. Eu gosto da explicação do escritor aos Hebreus. Apesar de não sabermos o seu nome por certo, creio em ser Paulo, devido às formas, mas apesar de não sabermos, mas eu gosto quando ele diz toda a escritura é viva e eficaz. E esse livro que é vivo, irmãos, esse livro que ele tem um poder extraordinário de mudar, de transformar, de convencer, de mexer conosco. É um livro odiado. Agora, não sei se vocês viram, agora uma nova, no lançamento, na abertura das Olimpíadas, e não sei de onde aí agora, foi feito um sorteio, e depois a pessoa que ganhou fez um chute, e arremessando no chute a Bíblia. E por que não fizeram isso, irmãos, com os livros de Paulo Coelho? Por que não fazem isso com os livros de Nostradamus, que tem tantos livros escritos? Por que não fazem isso com o Alcorão? Por que não fazem isso com a Sutra de Lótus? Por que não fazem isso com outros livros do hinduísmo, do budismo? Porque esses livros não transformam, esses livros não mexem com a humanidade, esses livros, aí, vocês estão comigo, amém? Esses livros não incomodam o inferno, irmãos. Mas você quer ver o inferno incomodado? É quando essa palavra é aberta e quando ela é lida, não importa o lugar, não importa onde, quando a palavra é aberta e é lida a palavra, o inferno se incomoda. O inferno se incomoda. E é por isso que esse livro é tão odiado, tão perseguido, tão detestado, mas também ele é tão amado. Por isso nós saímos um pouquinho, deixamos o contexto histórico do livro de Atos, deixamos um pouquinho o contexto biográfico da vida de Estevão, deixamos um pouquinho a sua pregação,
apesar de conter ali, como nós falamos em outros cultos, pontos tremendamente doutrinários acerca de Cristo, Estevão ele usa de uma graça muito grande para mostrar Cristo na promessa para Abraão, Cristo na promessa para Isaac, Cristo na promessa para os filhos de Jacó. E então Estevão ele vai mostrar Cristo, estando ele, mesmo que para os dias Jesus havia nascido já bem depois dessa época, mas a sua promessa já estava ali. Então ele vem mostrando esse contexto que Jesus ele vem durante toda a história, até o dia do seu nascimento. Mas aí nós entramos nessa parte bibliológica, conhecendo um pouco de bibliologia, um pouco de Bíblia, da história da Bíblia. E nós falamos no culto passado acerca de algumas coisas sobre a Bíblia, do seu ponto do Antigo Testamento, os seus livros. Quantos livros, alguns irmãos que não anotaram, nós mandamos ali um certo resumozinho, muito pequeno, mas mandamos no grupo da igreja um resumo. Quem não está lá ainda e quiser entrar, pode me avisar. E quem não quiser entrar e quiser, a gente manda também. E esse resumo, para os irmãos, nós mandamos ali acerca da divisão da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. Nós mandamos quais são os livros que compõem o Antigo Testamento, quais são os livros que compõem o Novo Testamento. Nós falamos acerca das línguas que foram escritas o Novo Testamento, como aramaico, hebraico, grego, o tempo que levou, 1.600 anos, o período em que a Bíblia era passada apenas de uma forma verbal, uma forma passada de pai para filho, de patriarca, mas sempre mantendo. Alguém pode se perguntar, então se foi uma forma verbal durante 2.500 anos, houve alteração? Não houve, irmão. Entenda que o zelador da Bíblia chama-se Espírito Santo. É ele quem tem o cuidado pela palavra do Senhor. É ele quem zela disto. Então o Senhor ele dá ordem para Moisés, e Moisés entra na história como um dos primeiros escritores. Moisés vai escrever alguns livros, segundo alguma tradição, é atribuído o livro de Jó, a autoria a Moisés. Alguém pensa que o livro de Jó é uma história, é um conto? Não. O livro de Jó ele é verídico porque ele dá nome, ele dá lugares, ele tem referências que mostram o livro de Jó como um fato acontecido e não como uma parábola, como muitos entendem ser Jó uma parábola contada. Jó não é uma parábola, Jó é um fato real, uma pessoa que viveu, é um livro real de fato acontecido, escrito segundo a tradição por Moisés e dado ao povo judeu durante a sua jornada para os animar, para que eles entendam essa história. Moisés escreve também os 5 primeiros. Então, essas coisas nós já falamos dessas partes. E hoje nós vamos estar entrando em uma outra parte, ainda tão importante para nós conhecermos, algumas palavras que nós encontramos constantemente. Por exemplo, a palavra canônico, a palavra apócrifo, a palavra septuaginta, a palavra vulgata. São coisas que constantemente, para quem lê a Bíblia, para quem lê um livro, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você não vai encontrar canônico, septuaginta, vulgata, apócrifo, você não vai encontrar. Essas palavras não são palavras bíblicas. Mas para quem lê livros, para quem gosta de leituras, que, por exemplo, você pega aí um comentarista bíblico, qualquer comentarista bíblico, ele vai usar estas palavras, canônicos, apócrifo, septuaginta, vulgata. E é muito importante que você saiba disso, como estudante da Bíblia, principalmente aqueles que vão começar a ingressar agora na nossa faculdade e outros que desejam conhecer. Então, nós vamos começar a trazer aí um pouquinho desse conteúdo, dessas palavras para os irmãos. A primeira palavra que nós vamos trazer para os irmãos é a palavra canônico. A palavra canônico, ela deriva de uma palavra grega chamada canon, que é vara de medir, ou cana de medir. Ela é literalmente uma vara de medir. Então, ela é uma regra. Canon, irmão, é a regra de medida da qual foi feita, os livros da Bíblia foram analisados para depois serem considerados canônicos. Então, quando você lê a palavra canônico ou canon, é a regra da qual foi usada para se identificar se um livro é ou não inspirado, se ele é ou não um livro que pode ser constado na Bíblia. Essa regra, esse canon, analisou todos os 66 livros da Bíblia, considerando esses livros autênticos, inerrantes e
inspirados. Eu vou colocar o óculos aqui, irmão, porque muitas destas coisas que nós vamos falar são conceitos históricos, são conceitos bíblicos, e tem muita coisa escrita. Então, nem tudo. Entenda uma coisa, mesmo que você se faça 2 faculdades, que você estude, que você sempre vai ter as suas anotações e dificilmente você vai lembrar de todas estas coisas. Então, é por isso que a gente anota, pesquisa, para que a gente possa sempre refrescar. Quando você aprende, é fácil. Qualquer lugar que você releu, sua memória já refresca e você já tem novamente o conteúdo gravado ali. Então, para quem está anotando, anote aí a palavra canon, ou canônicos, da onde deriva a palavra. Os livros canônicos são 66 livros da Bíblia. Eles passaram por uma inspeção. Eles passaram por uma forma, irmão Giovanni, de medida, uma regra. Tem um parâmetro, são um crivo, vamos colocar assim, um crivo para constar se esses livros são realmente. Por quê? Porque não são apenas esses 66 livros que foram tragos para ser canonizados, irmãos. Muitos livros apareceram. Talvez você nunca ouviu falar do livro de Melquisedeque. Talvez você nunca ouviu falar do livro de Enoque. Talvez você nunca ouviu falar do livro de Eli. Talvez você nunca ouviu. Todos esses livros foram colocados para ser analisados e serem colocados para ser canonizados. Porém, eles não passaram na regra. Eles não passaram na medição, e por isso eles ficaram fora do canon sagrado. O canon sagrado foi composto por esses 66. Por que os outros não? Porque os outros continham erros. Os outros continham erros históricos, datas, nomes, e eles entravam em contradição com demais livros. Os 66 livros da Bíblia, irmãos, eles não têm nenhuma mínima, pequena nada de contradição. Nenhuma contradição. Nós vamos entender algumas coisas no final, que nós reservamos uma parte para os irmãos, para explicar algumas coisas, quando o povo fala dos erros da Bíblia, os erros da Bíblia, nós vamos entender isso no final, não precisa nem gastar muito tempo, porque isso é muito fácil. Então, só para os irmãos terem ideia, então, daquilo que nós estamos falando sobre o que é canon. Então, quando você estiver lendo um livro e você encontrar lá, o canon sagrado, você já sabe que o canon sagrado é esse aqui, irmãos, O canon sagrado é esse aqui, os 66 livros que compõem a Bíblia. Eles passaram por uma medida. Canônicos vem de canon, vara de medir. Amém? Alguns livros, como eu falei, irmãos, vieram para ser apresentados. E eles foram retirados fora. São livros históricos, são livros que não têm certeza da sua inspiração. Eles não deram certeza da sua inspiração. E um nome foi dado para esses livros. Um nome foi dado para esse livro. Qual é o nome que foi dado? Apócrifos. A palavra apócrifos quer dizer espúrios, não inspirados. Apócrifos são os livros que não foram considerados, apesar de serem livros que contêm verdades. E às vezes até verdades bíblicas. Por exemplo, se você pegar o livro de Macabeus, o livro de Macabeu ele detona a idolatria. O livro de Macabeu bate ferrenho na idolatria. O livro de Macabeu ele contém histórias acerca do povo judeu que são reais. Mas em algumas partes eles não coadunaram, eles não andaram de acordo com a palavra de Deus para ser considerado inspirado. Apesar de serem verdades contidas, apesar de terem histórias verdadeiras contidas, mas eles não têm a inspiração da palavra dada por Deus, porque a nossa salvação, irmãos, ela vem através da palavra inspirada. A nossa fé vem através da palavra inspirada. E é esta que nós devemos estar atentos a ela. Então, esses livros apócrifos, espúrios ou não autênticos, numa linguagem mais simples, não autênticos. Livros que não comprovaram a sua inspiração, não são compatíveis às demais escrituras. Vamos citar alguns. Pasmem. Livro de Adão e Eva.
livro de Adão e Eva, livro de Enoque, livro da ascensão de Isaías, livro de Melquisedeque, o testamento de Abraão, o livro da infância de Jesus, o livro que relata a infância de Jesus, e o Evangelho segundo Judas, e muitos outros, irmãos. Existem aí uma grande quantia de livros. Eu anotei esses nomes aqui. Oi? O livro de Maria, da Ascensão de Maria, que conta o Evangelho segundo Maria Madalena. Então, são muitos livros que tem, irmãos. Mas esses livros, eles não são compatíveis. Eles não passaram no cânon sagrado. E nós podemos colocar, esses aqui são os desconhecidos. Agora vamos citar os conhecidos. Os conhecidos têm Eclesiástico, Macabeus, 1º e 2º Macabeus. E é só você pegar a Bíblia Católica, ele vai dar ali uma relação de pelo menos 7 livros que estão inseridos dentro da Bíblia Católica, que são chamados livros apócrifos. Esses livros, apesar de serem históricos, alguns são fantasiosos, alguns foram escritos por uma ação maligna. Por quê? Porque eles vão trazer coisas que são contra o Evangelho. Existem livros, irmãos, que relatam um relacionamento entre Jesus e Maria, livros que tentaram inserir. Então, são livros malignos, livros com inspiração satânica. Existem outros que são históricos e que tentaram forçar a entrada dele no cânon por causa de alguns pontos que são favoráveis a determinadas linhas de pensamento. Então, esses livros não inspirados, esses livros não inspirados são chamados de apócrifos. Por que a nossa Bíblia não tem esses livros, irmãos? Porque a maioria dos eruditos, a maioria dos biblistas, elas olharam esses livros e eles foram recusados. Porém, a Igreja Católica, mais tarde, inseriu eles dentro. Depois de ter sido compilado, depois de ter sido criado a Septuaginta, formado esses livros, eles foram lá na frente acrescentados. Então, esses livros não servem para a nossa vida espiritual. Uma palavra que eu quero trazer para os irmãos é a Septuaginta. Septuaginta, da onde ela deriva da palavra 70. 72 sábios judeus. Eles escreveram, eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. 72 sábios judeus. Eles fizeram a primeira tradução do aramaico, do hebraico, que se compunha para o grego. Então, e ela foi feita por 72, que minuciosamente, com todo cuidado, fizeram a tradução. E essa tradução é a mais antiga. Por quê? Porque ela é de 200 a 300 anos antes de Cristo. De 200 a 300 anos antes de Cristo. Então, a igreja, Cristo, usou a tradução da Septuaginta. A igreja primitiva usou a tradução da Septuaginta. Era essa tradução que foi usada no período da igreja cristã. É por isso que ela é conhecida como Septuaginta, por causa dos 72 sábios que fizeram esta tradução. Esses rabinos no século II, entre o século II e III, fizeram essa tradução para que nós possamos ter elas em mãos hoje, em nossos dias. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Não tem muita dúvida, é muito simples. A Bíblia de primeira mão, irmãos, ela não era dividida em capítulos e versículos. A Bíblia em primeira mão, ela era feita em rolos. Rolos feitos de papiros. Papiros
tinha lá o rolo do livro de Isaías. É tanto que a Bíblia vai dizendo assim, e quando Jesus entrou na sinagoga, lhe deram o rolo do livro de Isaías para que ele lesse. Então era um livro, não havia capítulo e versículo, era mais difícil, era um rolo, não era um livro só. De primeira mão ela deixou de ser feita em rolo e ela foi transformada em livro. Ela foi transformada em livro, porém um livro só. Papel que no começo dos séculos foram inventadas na China, quando deixou de ser de peles e passou a se usar o papel, mas ainda não em impressão, mas a impressão feita de madeira. As primeiras impressões elas eram feitas de madeira, de uma forma bem rústica. A primeira impressão em metal, em imprensa mesmo, ela vai vir bem depois. Então, no original, ela era forma em rolo. No segundo século, os chineses inventaram o papel. Os chineses inventaram o papel. E ela deixa agora, ela sai do papyrus, ela sai do rolo e ela vai para o papel no segundo século, através dos chineses. No ano de 1227, ela foi dividida em capítulos, e no ano de 1551, ela foi dividida em versículos. Quem foi que fez a divisão em capítulos? Foi um inglês chamado Stephen Lawton. No século de número 13, ele dividiu ela em capítulos, ou seja, no século XVI, isto é, 3 anos depois, Robert Stephen dividiu ela em versículos. Então, primeiramente foi dividida em capítulos, e alguém falou, mas por quê, irmão? Eu vejo essas coisas de Deus. Eu vejo essas coisas de Deus. Por exemplo, pensou a gente chegar aqui e falar para os irmãos, hoje nós vamos pregar nas Escrituras, onde diz assim, e contristaram o seu espírito e se tornou em seus inimigos. O trabalho que não daria para achar, irmão. Você já imaginou? Quem é que sabe onde está esse versículo aí? Abra a Bíblia aí, irmão. Contristaram o seu espírito e ele se tornou em seu inimigo. Só hoje daria certo. Hoje bota no Google, está aqui. Já está nessa parte, já saiu. Mas seria difícil. Mas é muito mais fácil eu chegar aqui, irmão, abre a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 63, e no versículo 10. É muito mais fácil. Então, esse cuidado com a Bíblia, irmãos, não parte do homem, parte de Deus. Todo esse cuidado com a palavra, o cuidado para que ela fosse escrita, o cuidado para que ela fosse feita em um livro, porque imagine você ter que carregar 66 livros, 66 rolos. Era complicado. O apóstolo Paulo ele não conseguia carregá-los. É por isso que ele fala para Lucas, olha, para Timóteo, quando você vier, passa em Troade e traz de lá para mim os pergaminhos que ficaram lá. E a minha capa babilônica que eu deixei lá também, mas traga os pergaminhos. Por quê? Porque era difícil, pastor Wilson, carregar 66. E não é, irmão, você não pensa que as escritas elas eram feitas com as letrinhas pequenas como nós temos, não. Os rolinhos eram pequenininhos, que dava para colocar no bolso do casaco. Não, eram pacotões. O papel era grosso, o papyrus, a forma de escrita era grosso, era rústico. Era rústico, o material tornava-se difícil de se conduzir. Então, Deus, no zelo pela sua palavra, para que ela chegasse até nós de uma forma, Ele prepara que os chineses inventem o papel, e agora ela vai ser formada em um livro, ainda um livro pesado, um livro difícil, mas ela já está em livros. Ela já está em livros. Mas mesmo assim há uma dificuldade em achar. Então, Deus vai usar o inglês. 1000 anos depois, e ele vai ter uma ideia, porque outros meios já haviam sido tentados para facilitar o estudo, mas muitos deles falharam. Muitos desses meios que se usaram, eles trouxeram confusão, então deixaram-se de mão. E o livro, a Bíblia, se tornava um livro de difícil manuseio. Era por isso que muitos não tinham acesso a ele, tornasse um livro de difícil manuseio. Então, Deus vai usar um professor de universidade, um inglês, e ele vai ter a direção de Deus. E ele vai pegar o texto e ele vai dividir o livro de Isaías em 66 capítulos. Ele vai pegar o livro de Salmos e dividir os Salmos em 150 salmos.
Ele vai pegar os livros e ele vai começar a dividir. Ele vai pegar o livro de Apocalipse e ele diz, fica muito difícil achar aqui, mas vamos colocar em capítulos. Ele vai colocar os livros, ele vai pegar os textos, ele vai esperar concluir um assunto, aquele assunto dará início a outro, então ele vai dividir em capítulos e ele estabelece 22 capítulos. Já facilitou. Era muito mais fácil procurar um capítulo, um texto dentro de um capítulo. Mas aí depois vai aparecer, 300 anos depois, um francês, Robert Estienne, ele vai vir e vai dizer, eu vou precisar facilitar isso mais, está difícil de achar. Está difícil de achar. Por exemplo, quem tinha o livro de João antigamente, teria que citar no Evangelho de João, olha, procure aí onde está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O camarada já vinha, era difícil. Aí o outro colocou em capítulo, está no capítulo 3. O capítulo 3 já está mais fácil, destacava-se todos os outros, ia no 3. Mas ele disse, eu vou facilitar mais. E ele começa a dividir, e agora ele vai colocar versículos, 300 anos depois, do inglês colocar em capítulos, o francês, diz que não tem coisa boa na França, tem, irmão, não é só perfume não. O francês, ele vem e coloca em versículos, e não fica muito mais fácil, irmãos, como nós fizemos a leitura aqui hoje, muito mais fácil para você guardar, muito mais fácil para você memorizar. Se eu perguntar para você, se eu mandar você achar, acha na sua Bíblia aí, aonde está escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vai ficar difícil você achar. Se eu colocar para você, olha, isso é no capítulo 16, vai ficar mais fácil. Mas se eu falar para você no versículo 33, você já vai achar muito mais fácil. E essa direção, esse cuidado, irmão, não é do homem, não. Você pode glorificar a Deus, porque esse cuidado é do próprio Espírito de Deus, para que a palavra chegue, para que você tenha facilidade de memorizar, para que você tenha facilidade de achar, facilidade para estudar. A facilidade de estudar a Escritura dessa forma é muito grande, irmãos. É muito grande, então nós vamos encontrar aí esse inglês no século XIII, no final do século XII para o século XIII, que faz a tradução em capítulos, Stephen Langton, é isso aí. O francês, 300 anos depois, no século XVI, que faz a divisão em versículos. Mas você já aprendeu que no original eram rolos, que depois passaram a ser livros, e depois vieram capítulos e versículos. Pastor, e quando que ela foi prensada para chegar de uma forma mais compacta? No ano de 1445. No ano de 1445, quando Johannes Gutenberg, um alemão, ferreiro, trabalhador com metal, ele descobre e inventa uma prensa. Ele inventa a prensa. E ele prensa, então, a Bíblia. E ela vai ser agora o primeiro livro impresso pela prensa de metal. Não é o primeiro livro impresso do mundo, porque os chineses já imprimiam livros desde o século II. Os chineses já imprimiam livro desde o século II, com a prensa de madeira. Eles descobriram o papel e usavam a prensa de madeira, mais rústica, mais trabalhosa, mas eles já imprimiam livros muito tempo. Mas a prensa em si, ela vai surgir no ano de 1445, por este homem que Deus levanta. Apesar, muitos dizem, ele fez por comércio. Ele imprimiu a Bíblia por ser um livro religioso e por expandir o comércio. Glória a Deus pela inteligência dele. Ele disse, já que é para ganhar dinheiro, eu vou imprimir um livro que todo mundo vai querer. Isso é na cabeça dos homens, mas quando você entende, Deus dá direção para aquele homem, você vai criar alguma coisa que vai facilitar. Vai tirar a Bíblia que precisaria ser levada num carrinho de mão. Se você tivesse a Bíblia hoje, feita pela prensa dos chineses, você precisaria de um carrinho de mão para carregá-la. Mas então não, vai ficar difícil para o povo carregar. Irmão, o povo já não quer carregar essa aqui. O povo já não quer carregar uma pequenininha que cabe na mão. Dirá uma que seria no carrinho de mão.
tradução. Então o Espírito de Deus disse: eu vou inspirar você. Você que é um ferreiro vai inventar uma prensa. Desta prensa com letras de chumbo, montada letra por letra, folha por folha, a Bíblia foi imprensada, colocado letra por letra, e a prensa foi feita assim, desta forma, em latim. A primeira tradução bíblica sai no ano de 1445. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Então essa é algumas coisas que nós queremos trazer para os irmãos acerca da Bíblia. Existem também outras traduções? Sim, existem outras traduções. Traduções como a tradução copta, feita na língua dos egípcios, a tradução do etíope, a tradução síriaco, feita no leste de Israel, a tradução para o sírio, a tradução para o latim, e muitas outras traduções vieram depois. Traduções, não são versões, não existe versões, são traduções. Traduções. Começou com a Septuaginta. Depois da Septuaginta, ela vem para as copta. Depois do copta, ela vai passando para outros. E outros vão traduzindo. A tradução saiu para os etíopes, para a tradução em síriaco, a tradução para o latim, que esta é a Vulgata Latina. Vulgata Latina não é de latino-americano, é do latim. 400 anos depois de Cristo, um biblista chamado Jerônimo, ele foi à região da Palestina. Ele viveu na Palestina durante 20 anos. Todas as outras traduções, irmãos, elas eram feitas à base de traduções. Todas as outras traduções, a tradução copta, a tradução dos etíopes, a tradução em latim que existia, mas já uma outra que vivia entre os romanos, eram feitas traduzidas do grego. Jerônimo, ele foi na Palestina. Lembre-se que Palestina, irmão, não tem nada a ver com a Palestina de agora, viu? A Palestina, ela se refere a toda a terra, todo o termo de Israel. Então, quando você cita a Palestina na Bíblia, não fica imaginando a faixa de Gaza ali, o povo lá, o Hamas, os árabes, não. A Palestina ali envolve o povo judeu mesmo, é a terra de Israel. Ele vive por 20 anos, se aperfeiçoa no idioma, e ele traduz direto dos pergaminhos. 400 anos depois, essa tradução ele vai vir direto para o latim. Ela não vai passar por outras traduções, ela não vai ser traduções de traduções, ela vai ser uma tradução direta, feita 400 anos depois pelo biblista chamado Jerônimo. Então, essa tradução do latim é a que vai chamada de Vulgata Latim, Vulgata Latina. Vulgata quer dizer divulgada, difundida. Ela teve este nome porque ela foi a mais divulgada de todas as traduções. Desta tradução, dessa Vulgata Latina, é que veio a tradução para o alemão, a tradução para o inglês, a tradução para o português do João Ferreira de Almeida. Dessa tradução Vulgata Latina. Amém, irmãos? Pastor, a tradução da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Alguma dúvida? Ou pode dar um glória a Deus aí? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. A Vulgata Latina é a tradução de grego, a tradução de hebraico para o latim. E é desta tradução que veio as demais traduções. A tradução para o inglês, a tradução para o português, a tradução para o alemão. A nossa tradução, ela passa diretamente do latim para o alemão. Do alemão, ela vem para nós. Essa é a chamada Vulgata Latina. Tem algo interessante que eu quero mostrar para os irmãos, de um personagem da história da igreja, dos heróis, chamado heróis da fé, não os heróis da fé de Hebreus, mas os heróis da fé do primeiro século, da qual tem, nesse heróis da fé, consta ali o Spurgeon, o Lutero, Savonarola, o Agostinho, o que tem aqui o John Wesley. Tem um outro personagem, irmãos, muito importante que talvez você não conheça, chamado John Wycliffe. John Wycliffe, né? Não seria mais, eu acho que numa forma mais correta, John Wycliffe.
Ele, no ano de 1427, ele sendo um monge, ele foi levado a julgamento. Por que ele foi levado a julgamento? Porque ele era um representante da igreja entre Roma, da igreja inglesa entre a igreja de Roma. E por ser um representante, por estar constantemente, ele viu a dificuldade que havia entre os ingleses e a Bíblia chegar à mão do povo. Por quê? Porque toda ela era em latim. E o latim, nessa época, já se tornava uma língua quase morta. Quase. Não estou dizendo total. Uma língua que já não se conhecia mais. Então, a Bíblia chegava para os ingleses em latim. E poucos tinham acesso a ela. Poucos tinham acesso ao seu conteúdo. Então, ele começa a enfrentar os papas. O Papa já é o 5º Papa da história que vem, ele vai começar a enfrentar pela necessidade da Bíblia chegar na mão do povo. Ele vai começar a ver a necessidade da Bíblia chegar na mão dos ingleses. E ele vai começar a questionar isto. Então, o Papa Martinho, no século V, o 5º Papa, chamado de Martinho, ele dá uma ordem para que Wycliffe seja julgado, condenado. 40 anos depois, ele ainda continua. 40 anos depois, os seus ossos vão ser exumados, queimados e jogados no rio para que a sua memória seja esquecida. Pastor, qual foi o crime desse homem? Traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para que toda a Inglaterra tivesse acesso à palavra de Deus. Ele foi julgado na igreja de St. Paul, aqui em Londres, e foi condenado a viver dentro da sua casa, numa prisão domiciliar, até a sua morte. Perdeu o seu direito de lecionar na faculdade, perdeu o seu direito, ficou como preso até a sua morte. Depois de sepultado, seus ossos foram arrancados, foi feita uma exumação, foram queimados, e as suas cinzas foram lançadas dentro de um rio, para que a sua memória se acabasse. E eu estava lendo a sua história, e aí você entende isso, o porquê desse homem que gastou 13 anos da sua vida fazendo a tradução, uma tradução que começou em 1382. Ele gasta 13 anos da sua vida. E depois um papa, quase 40 anos depois, ainda o ódio predomina a ponto de jogarem as suas cinzas. O porquê disso, irmãos? Para que a palavra de Deus não chegue aos homens. Porque quando a palavra de Deus chega, ela traz transformação, ela traz libertação, ela traz mudança, ela traz vida. Esse foi o mesmo pecado que teve Martinho Lutero. É o mesmo pecado de Martinho Lutero. O pecado de desejar que a Bíblia, que era um livro destinado apenas aos clérigos, apenas aos arcebispos, um livro que estava preso em 7 chaves, que poucos tinham acesso. Por quê? Porque a Igreja Católica disseminava a tese de que os homens não podiam entender a Bíblia. O povo era proibido, era vetado, porque eles não conseguiriam compreender a Bíblia. Mas a Bíblia chegou na mão destes homens. E quando a Bíblia chegou na mão, quando ela foi traduzida, ela chegou na Inglaterra, irmão. Um avivamento chegou junto nesse país. É por isso que o inferno se move contra esta palavra. É por isso que a Igreja Católica se movia contra esta palavra. Porque quando eu falo do inferno e Igreja Católica, eu boto tudo no mesmo barco, irmão. Quando ele se move contra a palavra. Por quê? Porque quando a palavra de Deus chega, ela abre os olhos, ela tira a prisão, ela tira a cegueira, ela abre o entendimento do homem para compreender salvação, perdão, condenação, e liberta o homem da escravidão. Foi isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Para quem quiser anotar, ele foi julgado no dia 3 de fevereiro de 1377 e levado à prisão. Em 1400, o Papa Martinho ordenou a sua exumação e as suas cinzas serem lançadas no rio. Nós colocamos uma parte interessante ali, irmãos, sobre a Bíblia, sobre os erros que existem na Bíblia. É comum nós ouvirmos isso, irmão, e isso agora, com a internet dando facilidade, dando expansão aí, dando voz para todo mundo,
É comum você dizer, a Bíblia é cheia de erro. É comum ver as pessoas dizendo, a Bíblia é cheia de erros. Irmãos, eu vou dizer uma verdade espiritual para vocês aqui. Pode ter convicção que a palavra que você tem em mãos, ela não tem nenhum erro. Aleluia. Esta palavra, ela não tem nenhum erro. Pastor, e o que existe? A nossa versão, João Ferreira de Almeida, elas têm algumas traduções de palavras que foram colocadas aportuguesadas, foram trazidas do grego para o latim e para o português, e essas palavras, elas trouxeram sentidos diferentes. Sentidos, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Abre a Bíblia aí, São Mateus, capítulo 6 e verso 13. São Mateus, capítulo 6 e verso 13. E não nos conduza à tentação. Só essa parte. Essa é uma das expressões que o João Ferreira, na hora de traduzir, ele traduziu de uma forma que ela traz ao texto um sentido diferente. Por quê? Porque Deus não induz ninguém à tentação, irmãos. Deus não induz ninguém à tentação. Deus não pode ser tentado e não induz a tentação. Pastor, então qual é a forma? A forma de se entender é: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes ser levados, não nos deixes ser conduzidos. Eu busquei do original, irmão, a forma com que está escrito, quando eu digo do original, da primeira forma que foi traduzido do grego para o latim, está aqui, ó. Faz com que eu não entre em nenhuma situação difícil demais para mim. A forma com que foi traduzida do grego para o latim, na forma principal, está escrito assim: faz com que eu não entre em nenhuma situação difícil demais para mim. É aquilo que a Bíblia vai dizer depois, que se você for tentado, você não vai ser tentado acima daquilo que você pode tentar, porque Deus não te deixará, não é que Deus vai te levar, Deus não te deixará ser tentado acima daquilo que você pode suportar. Então a forma, a expressão usada pelo tradutor João Ferreira, ela traz um sentido diferente, mas não é erro. Não é erro. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é poderosa. Não precisa ter preocupação nenhuma. Eu trouxe apenas esse exemplo para os irmãos entenderem, irmãos, que são colocações de palavras. Não são erros doutrinários. Não existe nenhum contexto. Existe, por exemplo, uma outra expressão que eu poderia trazer para os irmãos que foram traduzidos diferente. Por exemplo, só que isso aí é um debate para mim que não muda nada, não significa nada. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando é dado os 10 mandamentos, quando é dado os mandamentos, que na verdade não são os 10, mas quando é citado os mandamentos, quando é citado os mandamentos, não farás para ti imagem de escultura. Acha o texto aí, coloca para nós. Êxodo capítulo 20. Esse eu não anotei, esse aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Não prostrarás a elas. Não adorarás. Essa tradução é do João Ferreira. Porque na tradução original diz assim, não terás idolatria. Não adorarás ao ídolo. Essa não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. A primeira parte ali, na tradução original, está dizendo assim, não terás nenhum ídolo. Agora eu pergunto para os irmãos, isso muda alguma coisa? O ídolo ou imagem de escultura não muda nada, é isso que eu digo. Existem, pessoal, tem erro. Não, não tem erro, irmãos. Existem coisas, a forma com que se aportuguesou ali a tradução, como se colocou ao português, é que deu a expressão. Por exemplo, arrependo-me de ter feito o homem. Mas peraí, então há uma contradição, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Então há uma confusão, então há um erro. Não, irmão, a questão é tradução. Então agora cabe ao leitor, quando ele vai olhar, quando ele vai ler, ele vai olhar e vai dizer, arrependo-me. Espera aí, Deus não se arrepende. Então esse arrependimento não é no sentido de alguém que fez alguma coisa e arrependeu, fez alguma coisa errada e sentiu depois. Esse arrependimento é de entristecer. Esse arrependimento é de sentir-se triste com aquilo que foi criado. Então, só que essa não foi a expressão que Deus disse. Deus não disse arrependo-me. João que pega, o tradutor João Ferreira, que pega do latim, que já foi traduzido do grego, que já veio para o latim, que já dá uma outra conotação à palavra. Porque existe, irmão, olha, o hebraico é abrangente, o grego é abrangente, o latim é abrangente e o português é limitado. Tem pessoa que era abrangente. Não, o hebraico é abrangente. Uma palavra no hebraico, ela te dá muitos caminhos. Uma palavra no grego, ela te dá muitos caminhos. Uma palavra no latim, ela te abre muitos caminhos. Mas uma palavra no português, ela é limitada. Então, para nós, arrependimento é só arrependimento. Não dá um outro. Mas na questão do grego e na questão do hebraico, ela pode mostrar-se arrependido no sentido de triste, arrependido no sentido de decepcionado, arrependido no sentido de não era isso que eu esperava de vocês. Agora, para nós, não, arrependimento não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eu falhei. Eu devia ter pensado melhor. Para nós dá esse sentido. Então, quando eu explico para os irmãos que não existem erros na Bíblia. Existe a forma com que o João Ferreira traduziu, que traz sentidos diferentes que o estudante da Bíblia deve se ater não à palavra, mas ao texto. Amém? O leitor, o estudante, ele deve se ater não apenas a uma palavra no texto, mas todo estudante bíblico, ele deve saber disso, irmão. Que não é uma palavra no texto que move uma doutrina, é um texto inteiro que nós nos baseamos para nele viver, para nele criar a nossa forma de vida. Então, eu coloquei para os irmãos sobre as traduções. E há erros? Não há erro, irmão. Você pode ficar tranquilo, não tem erro na palavra. Volta para mim, Hebreus 4:12, e eu vou encerrar esses minutos com esse texto aqui. Tem muita coisa que poderia falar de Bíblia, mas eu quero encerrar nesse texto que diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela sempre foi viva, irmão, ela é eficaz naquilo que Deus a envia. A palavra de Deus é eficaz naquilo que ela é pregada. A palavra de Deus é eficaz naquilo que veio o seu propósito. Tudo Deus trabalha com propósito. A Bíblia, ela vem dentro de um propósito. Qual o propósito? E é esse que nós vamos entrar aqui. Qual o propósito da Bíblia? Qual a mensagem da Bíblia? Irmão, primeira mensagem da Bíblia é apresentar Deus como Criador de todas as coisas. A Bíblia tem um propósito. Ela não foi feita à toa, irmão Leandro. A Bíblia não foi feita por vontade de homem. O homem pode até trabalhar, irmãos, sem propósito, mas Deus não. Deus só trabalha por propósito. Qual o propósito da Bíblia? Revelar o Criador. Tudo que você tem de conhecimento, irmão, de Deus, vem através das Escrituras. Mas tem a natureza. Mas a Bíblia que diz que eu conheço Ele pela natureza. Se eu não me engano, Salmo 19, a Bíblia diz, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria. É pela Bíblia que eu conheço que a natureza revela o seu Criador. Então, primeiro propósito, coloca para nós aí Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece, mas não tem problema. Qual o propósito da Bíblia, irmãos? Revelar o Criador. Do princípio. Quem criou, irmãos? Foi o Big Bang? Não, irmãos. O Lemaitre, talvez o Lemaitre, esse belga que criou essa teoria, talvez ele tivesse até, irmão Douglas, um princípio de razão. Talvez ao pesquisar, a fazer as suas contas, como pensador, talvez ele tivesse um princípio de razão. Qual o princípio de razão? Que tudo veio de uma explosão. Talvez o Senhor, ele disse, haja o céu.
E as coisas começaram a se formar. Mas antes que houvesse uma explosão, teve que haver uma ação. E essa ação, ela não é do homem. Essa ação não é do universo. Essa ação não é de um cosmo, de um caos. Essa ação é de um Deus que criou o céu e a terra. Você já viu uma explosão? Nunca ninguém? Quem já viu uma explosão aqui, irmão? Um botijão que explodiu, essa é mais fácil. Um rojão que explodiu numa festa junina, nunca viram? Eu já vi, irmão. E eu nunca vi de uma explosão sair nada feito organizado. Nada se organiza numa explosão. Eu fui visitar a casa de uns irmãos que explodiu o botijão de gás. O botijão de gás explodiu, irmãos, na casa. Caiu metade da casa, arrebentou o resto tudo, metade da casa desmoronou. Nada surgiu, apenas desconstruiu. Vocês já viram uma panela de pressão que explodiu, irmão? Não sai um fogãozinho, não cria um exaustorzinho, ela destrói o lugar onde ela explodiu. Uma explosão não cria, para criar a perfeição do universo. Oh, você perdeu da glória a Deus agora. Para criar a perfeição do universo, bilhões de galáxias que funcionam matematicamente ligadas uma à outra, as estrelas ao seu tempo, a lua ao seu tempo, o sol ao seu tempo, cada galáxia com o seu sol, cada galáxia com a sua lua, cada movimento, tudo que gira, perfeitamente controlado, uma terra que paira em um universo sustentada numa força que não se vê, num eixo que não se vê, que a mantém inclinada para que ela tenha sua gravidade equilibrada. Não é coisa de explosão, é coisa de criação. E o nome desse Criador é o Senhor Jeová, o nosso Deus. E dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Propósito da Bíblia, revelar o seu Criador. Salmos 95, verso 6. Vinde e adoremos, e prostremo-nos, e ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Propósito da Bíblia, mostrar que Deus criou o céu. Propósito da Bíblia, mostrar que nós não somos frutos de uma evolução. Eu não vim do macaco, irmão. Eu não vim do macaco. Não. Eu não sou fruto de uma evolução de um símio. Eu sou fruto da criação de um Deus que formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o fez alma vivente. Aleluia. Eu não sou fruto desta evolução pregada, ensinada nas escolas. Eu sou obra-prima de um Deus que disse: antes que você estivesse no ventre, eu te conhecia. Oramandarabá, misteriosamente cria os ossos no ventre da que está grávida. Como é que eu sei disso? Aleluia. Quem quiser ficar, irmãos, com os desvairos do Lemaitre sobre o Big Bang, quem quiser ficar com os desvairos de Darwin acerca da evolução, que fique. Eu prefiro ficar com a revelação da palavra, eu prefiro ficar com a revelação das Escrituras. Aleluia, que diz que meu Deus no princípio criou os céus e a terra, e agora me convida dizendo: venha, se adore, se proste, se ajoelhe diante de quem? Daquele que nos criou para a glória do seu santo nome, que nos fez a sua imagem. Irmão, não sou semelhança de macaco, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Entenda a questão da imagem e semelhança, irmãos. Entenda a questão da imagem e semelhança, não está falando fisicamente, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Imagem e semelhança em conhecimento, em entendimento, em sabedoria, em poder de escolha, em poder de decisão. Agora, em imagem física, Ele criou-nos segundo a sua vontade, a sua glória, a sua sabedoria. Cada detalhe da sua vida, irmão, foi uma vontade de Deus.
Ah, por que eu vim com o cabelo assim? Foi Deus quem quis. Propósito, detalhes, foi o Criador que trabalhou cada um na sua separação, cada um na sua forma, cada um na sua característica. E por que Ele fez isso? Para a glória e honra do seu santo nome. Aleluia. Coloca aí Apocalipse 10 e 6. Tenho 7 minutos para discorrer em textos bíblicos. Apocalipse 10 e 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre. Quem, irmãos? O que criou o céu, a terra e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e aquilo que nele há. Aleluia. Tudo que existe é criação de Deus. O diabo, a única coisa que ele criou foi a mentira, irmãos. A única coisa que o diabo fez foi a mentira. Deus criou todas as coisas. Pastor, o inferno. Deus criou o inferno. Pastor, a morte. Deus criou também. O diabo não tem poder de criar nada. A única coisa que ele inventou é a mentira. Mais nada. Agora, Deus é o Criador de todas as coisas. Qual o propósito da Bíblia, irmãos? Revelar o Criador. Qual o propósito da Bíblia? Revelar o pecado que está na humanidade. Toda esta palavra, ela tem um propósito. E um propósito que está aqui é mostrar que a humanidade está debaixo de algo chamado pecado. Todos os homens. Repita comigo. Todos os homens. Não existe ser humano debaixo deste céu que pisou esta terra, que não está debaixo desse pecado. O único que veio a este mundo, o único que caminhou sobre as areias desta terra, o único que esteve a respirar o ar deste universo, que não teve pecado nenhum, não nasceu em pecado, sua mãe não teve pecado ao gerá-lo, o único que nasceu perfeito, viveu perfeito, morreu perfeito, ressuscitou perfeito, subiu ao céu perfeito e voltará perfeito, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele não há pecado, nele não há erro. Mas toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda a humanidade. Romanos 1 e 18. Porque os céus e até o céu porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Romanos 5,12. Primeiro 3,23, está mais fácil. 3,23. Porque todos e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado aonde, irmãos? No mundo. Pronto. No mundo entrou o pecado. Através de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. Assim a morte passou também a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Eu gostei de uma frase nova que surge, não faço ideia quem seja o seu idealizador, mas eu gostei de uma frase que diz que eu não estava no Éden. E por que eu herdei o pecado de Adão? Mas também não estava no Calvário, quando eu herdei a salvação através de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O propósito da Bíblia é revelar o Criador, revelar o pecado da humanidade. O propósito da Bíblia, irmãos, é revelar o plano da salvação. Atos 4,12. Um dos versículos que eu mais sou apaixonado na Bíblia, irmãos. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Verso 13. Somente aquele mesmo. Nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. O único nome que nos traz salvação. O único nome que nos traz perdão. O único nome que nos traz esperança. O único nome que nos traz redenção. O único nome que abre as portas das prisões.
o único nome que nos levanta das nossas iniquidades. Aleluia. Em nenhum outro há, apenas no nome de Jesus. É neste nome. E qual o propósito da Bíblia? Revelar este Jesus em toda a sua Escritura. Irmão, vou te dizer um negócio legal aqui. Jesus está em todos os capítulos da Bíblia. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Jesus se encontra em todos os livros da Bíblia. Não tem uma parte da Bíblia que Jesus não esteja lá. Toda a Bíblia, ela tem um propósito, mostrar o plano da salvação. Desde o Gênesis, quando o plano é anunciado, quando o homem peca, Deus já tinha um plano preparado. E o Senhor diz, fica tranquilo, porque eu já tenho um plano antes que o mundo existisse. Eu já preparei um cordeiro para trazer o homem de volta. Da semente da mulher vai nascer um, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Para encerrar, faltando 1 minuto, hoje eu encerro em tempo milagrosamente certo. 1 João, capítulo 2, verso 2. 1 João 2, 2. Ele é. Quem, irmãos? Quem é? Só 3. Quem é, irmãos? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ah, pastor, então todo mundo já está salvo. Não, senhores. Não, senhores. Aquilo que pregaram aqui no último culto, dizendo que a salvação não é para quem precisa, a salvação é para quem quer. É uma realidade. A propiciação é para todo mundo, mas o homem precisa querer. O perdão é para todo mundo, mas o homem precisa querer. Os irmãos conhecem bem o que diz a Bíblia no livro de Tito, no capítulo de número 3, no versículo de número 11. Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação. 3 e 11 não é esse não. 2 e 11, desculpa. Tito 2 e 11. Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O texto não para aí, irmãos. Se o texto parasse aqui, então eu poderia dizer que todo ser humano debaixo da terra está salvo. Sim ou não? Pronto. A graça trouxe salvação a todos os homens. Acabou, pode ir para casa, todo está salvo. Mas o texto não para aí. O verso 12 vai dizer, ensinando, a graça me ensina que eu preciso renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e viver neste século, nesse tempo, neste mundo, sóbria, justa e piamente. E não é de qualquer maneira não, é aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.